começou essa história do agroturismo, Vera? Eu vou dizer, para mim, essa história do agroturismo, ela começou antes de eu voltar para o Sebrae, na realidade, né? Saí do SEAG e voltei para o Sebrae. Quando eu ainda estava trabalhando na Bahia Sul, eu vim à Vitória, aliás, eu vinha sempre, mas numa das minhas férias, eu vim à Vitória e fui visitar a Maria Angélica, que ela tinha sido consultora nossa em 1988, num programa de turismo para o Estado, que foi iniciativa do Bandes e do Geres, e ela veio da Bahia Tursa, porque ela era gerente de planejamento da Bahia Tursa. Foi quando eu a conheci, em 1988. E aí nós nos tornamos amigas. Quando eu vim a Vitória, que eu estava em Teixeira de Freitas, num dia útil, né, que eu estava de férias, porque geralmente eu só vinha final de semana, eu fui visitá-la, ela estava emprestada à SEAG, ela já estava aqui no estado, né? E aí, ela começou a me falar do programa de agroturismo, que eles tinham muito interesse de implantar, mas o estado ele tinha dificuldades com relação a recursos. Na época, quem era o secretário de Agricultura era, ou subsecretário, não sei, era Adelson Salvador, era o governo de Albuína Zeredo, tá? E ele tinha um sonho com relação a essa questão do programa do agroturismo, mas ele acabou não sendo implementado inicialmente pela Secretaria de Agricultura naquele momento. Eu tive a grata oportunidade, não só de rever a minha amiga, mas eu tive a grata oportunidade de conhecer uma pessoa que, como ela, foram assim, imprescindíveis para o êxito desse programa, que é o José Valdemar Pim. O Pim já a conhecia, ele estava lá, ele estava voltando da Itália. Ele tinha passado 10 anos morando na região do Vêneto, onde ele fez agronomia. E ele conhecia o agroturismo da Itália, né? Aí eu falei, meu Deus, aqui são duas pessoas para trabalhar com esse programa do estado todo. Mas eu não sabia ainda que eu ia voltar, tá? Mas eu pensei comigo assim, um dia eu vou trabalhar com essas pessoas. Aí quando eu retornei, né, e que eu fiz a proposta para a gente trabalhar com turismo e que nós elaboramos o programa, né? E que você detectou a demanda. Que eu detectei a demanda, então eu falei, agora eu tenho que me mexer. Eu preciso trazer essas pessoas para cá, né? E aí entrei em contato com a diretoria, falei, eu preciso de gente que conhece a atividade. Aí a Angélica veio trabalhar, ela é muito conhecida, você sabe, a competência dela é patente no estado todo, ela é muito criativa. E aí foi parar no conselho a demanda, tá? E ela foi levada para o Sebrae, né? Eu já tinha começado o programa quando ela chegou. Ela chegou em 94, né? E o planejamento foi feito em 93. Então ela não teve oportunidade de participar do planejamento, mas ela veio em 94 com a corda toda. E ele veio primeiro como consultor terceirizado. O Valdemar. José Valdemar Pim. E ele nos ajudou demais, muito, porque ele não só tinha conhecimento, mas ele tinha contatos na região, que viabilizou alguns dos nossos projetos. Alguns desses empreendedores, né, que são memoráveis, né, nas nossas conversas já falou, foi o Carnielli, né? Como foi essa história com o Carnielli? Olha, a história com o Carnielli foi muito interessante, né? Ele é o precursor da atividade, né? Ele começou antes do Sebrae, né? Mas ele era uma pessoa muito atuante. Acho que ele esteve também no início do Agrotur, que é o Centro de Desenvolvimento e Turismo daquela região, né? E participou muito ativamente, não só das reuniões onde várias pessoas estavam, onde vários parceiros, mas ele vinha sempre conversar com a gente, tá? Até que, quando nós efetivamente começamos, nós fizemos um programa bem robusto,
que durou aí uns 2 anos, tá? Com vários treinamentos. Fizemos uma parceria, eu vou chegar lá no Carniele, fizemos uma parceria com a SEAG, o CALIR, os treinamentos, grande parte foram dados no CALIR. Os empresários, eles ficaram, os produtores rurais ficavam lá no CALIR, né? E nós trouxemos muitos professores de fora, até porque algumas técnicas que eram necessárias para eles criar produtos, né, tipo embutidos, derivados do leite, os queijos, né, geleias, compotas, eles tinham pouco conhecimento e aqui no estado também não tinha muita instrutoria nessas áreas. Também profissionais de fora do país também? Fora do país, no primeiro momento não, tá? Mas veio depois da Itália. No primeiro momento não. Então, houve a participação de vários, nós inicialmente começamos a trabalhar com 11 municípios, né, que é da região centro-serrana, e mais para frente o programa foi se estendendo também para a região do Caparaó. Bem, e aí, quando nós começamos, eles começaram a produzir aquilo que eles estavam aprendendo, a demanda ela começou a crescer, porque eles estavam ofertando algo mais, né, em suas propriedades. Quando a demanda começou a crescer, e começou a crescer interessante, a demanda técnica, tá? De outros estados, a notícia se espalhou. Nós recebemos visitantes de outros estados para conhecer que modelo era esse aqui que nós estávamos trabalhando. Havia visitas de escolas, talvez o Leandro tenha falado sobre isso com você. O tempo passou, não demorou, acho que 1 ano, nós começamos a ser convidados para fazer palestras em outros estados. Porque eles não queriam só vir conhecer. Muitas das palestras que nós fizemos em outros estados, eles geraram demanda para o fluxo que veio. Não só técnico, né, mas também de turistas. Você falou que até vocês dois acabaram indo parar até numa palestra no Sebrae Nacional. Nós fizemos algumas palestras juntos. E foi muito engraçado no início, porque a primeira palestra que nós fomos fazer foi justamente em Brasília, pelo SEAG que nos chamou, tá? O SEAG de lá. Quem esteve à frente tinha um produtor rural que era dono do Trem da Serra, era um restaurante, era um trem mesmo, e ele tinha também um espaço rural, e era o Renato Bravo. O Renato nos convidou para ir lá fazer, era o nosso debut, digamos assim, a gente ia debutar como palestrante do agroturismo. E o Leandro chegou bastante desconfortável para mim e disse que ele não tinha condições de fazer. Eu falei, quem falou que você não tem condições de fazer? Mas eu não sei o que eu vou falar. Eu falei, quem sabe é você o que você vai falar. Eu falei, nós conversamos, acredito, na propriedade dele. Aí eu falei assim, você vai lá no Sebrae e nós vamos construir a sua palestra, tá? Mas eu vou ser uma facilitadora para você, mas quem vai falar o que você vai dizer é você. Mas eu não sei. Eu falei, sabe? Eu não sei falar em público. Eu falei, sabe? Se você não sabe, vai aprender, né? E aí, você precisava de ver. Roubou a cena. Ele roubou. A minha sorte foi que eu falei antes dos dois, porque o Renato Bravo também era muito bom. Os dois eram muito engraçados, e o Renato já se foi, infelizmente. Mas o Leandro é muito engraçado. E eu falo que o Leandro se tornou um cidadão do mundo, porque ele passou a ser chamado continuamente para falar sobre a experiência dele no agroturismo, no agroturismo, né? Como que ele tinha começado, isso foi muito rico para ele. E eu sei que ele nos ajudou muito e o Sebrae teve a oportunidade de ajudar também. Tá? Vera, então o Sebrae, como você diria, assim, qual a importância dele na sua vida? A importância do Sebrae na minha vida foi tanta que eu acho que eu me casei com o Sebrae. Eu acredito, porque eu me dedicava muito. Eu tinha hora para entrar, mas eu nem sempre tinha hora para sair.
porque era tão grande a paixão pelo que eu fazia, e eu via que tinha tanta coisa para fazer, que eu continuava. Né? Eu continuava. As demandas eram crescentes, as demandas. Tá? E se eu não ficasse muito tempo, eu não conseguiria dar conta. Tá? Então, eu digo, era uma via de mão dupla, porque eu me entregava, mas eu recebia reconhecimento, não só da própria instituição, mas também do público. Tá? E 2 momentos memoráveis nessa trajetória? Olha, eu tive alguns momentos memoráveis quando, como eu falei, a gente foi o terceiro estado a começar a trabalhar com turismo de uma maneira geral e depois culminou com agroturismo de uma forma mais enfática. Nós fomos convidados, o Espírito Santo mais Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, a compor uma equipe que veio a participar no Sebrae Nacional durante algumas reuniões para a gente criar diretrizes que iriam nortear a atuação do Sebrae Nacional no apoio à atividade de turismo. Né? E aí nós começamos a participar, mas chegou um momento que a gente sentiu falta dos outros estados, das outras regiões, né? Que era o Nordeste e o Norte. Porque nós estávamos Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Uhum. Nós representávamos as regiões e, na realidade, eu sou representante de um estado, mas estava representando a região Sudeste toda. E eles da mesma forma. Então, se nós tivéssemos mais representantes, a gente poderia enriquecer muito o trabalho e foi o que aconteceu. Né? No início, os estados, por solicitação do Sebrae Nacional, mandaram os seus técnicos e eles escolheram entre eles, tá, quem é que tocaria o programa de turismo nos seus respectivos estados. Alguns já estavam até engatinhando, mas a partir daí tudo começou, tá, de uma forma mais acelerada, digamos assim. Tá? Isso foi muito bom porque a gente teve o reconhecimento do Sebrae Nacional de que nós estávamos no caminho certo e de que a gente podia dar uma contribuição para o turismo no Brasil todo por meio do Sebrae. Quer dizer, então eu me senti muito gratificada. Uma outra oportunidade também foi quando nós tivemos um reconhecimento, mais uma vez do Sebrae Nacional, que o Sebrae Nacional foi convidado pela Itália para receber uma homenagem pelo programa de turismo em todo o Brasil. Né? E aí o Sebrae Nacional estava em mente com 3 estados, justamente os pioneiros. Né? Nós éramos um deles e fomos escolhidos para ir para Milão para receber essa homenagem. Eu digo que todos os 3 estavam aptos para ir, tá? Todos os 3 com trabalhos belíssimos, mas eu creio que pelo fato do nosso ser o agroturismo, né, que é uma modalidade de turismo que nasceu na Itália, que a gente foi conhecer o modelo de lá, nós levamos equipes para lá para conhecer, né? Ele nasceu lá na Itália, a gente foi lá, copiamos de certa forma o modelo, fazendo as adequações, nós acabamos sendo convidados, até porque o agroturismo ele tem um diferencial, que é o fato de você trabalhar com a propriedade de base familiar. Né? Então, nós tivemos que preparar todo esse pessoal para aprender a receber na propriedade, né? Para aprender a produzir o que eles iriam vender nos seus postos de vendas, a montar seus postos de vendas, tá? A fazer daquilo ali um produto turístico, porque na realidade era um agronegócio, digamos assim, que ainda não tinha características de receber pessoas na sua propriedade. Eles tiveram curso até de paisagismo, para você ter ideia. Tiveram curso de primeiros socorros, porque se levasse uma picada de cobra, tá? Se alguém tivesse um infarto. Então, assim, a gente atuou não só na gestão do negócio propriamente dito, mas de todas as intercorrências que poderiam suceder
no caso de eles estarem recebendo um grupo de pessoas Sim. lá. Todas Tá? as interfaces Todas dessa essas cadeia. interfaces. E você me perguntou se nós tivemos a oportunidade de algum instrutor de fora do país. Nós tivemos oportunidade com um dos nossos apoiadores, né? Por meio do PIN, ele tinha contato com Silvano Possonhalo, tá? Que ele fazia parte lá da região do Vêneto, que foi a região que mandou muito recurso para cá, para que produtores rurais pudessem conhecer o modelo de lá, e filhos de produtores, primeiro foram os produtores, depois foram filhos de produtores que passaram algum tempo lá, tá? E ele, quando esteve aqui, que nós demos um curso também chamado Agroturismo e Meio Ambiente, ele deu treinamento na área de recepção em propriedades rurais, né? Ele deu aula de gestão, ele deu vários assuntos que estariam envolvidos na questão da transformação da propriedade num ponto turístico. Vera, com essa trajetória toda, como você visualiza o Sebrae nos próximos 50 anos? Bem, Ivana, eu vou ler, porque para mim essa foi a pergunta mais difícil, tá? Eu fiquei me perguntando como eu iria respondê-la. Então, para eu ser sucinta, não ser prolixa, eu procurei trazer para o papel aquilo que estava na minha cabeça, tá bom? Bem, esta é sem dúvida uma pergunta desafiadora. Para respondê-la, eu sou levada a pensar que o sentido de visualizar reside no campo do desejo, no querer que aconteça. Por mais que nós tenhamos aí os profetas de carteirinha do Apocalipse, e é interessante porque quando se fala em Apocalipse, que na realidade é revelação, muitas pessoas sempre levam para o lado da tragédia. Não que o Apocalipse não possa trazer algumas dificuldades que nós venhamos a atravessar, mas vamos pensar sempre no lado positivo, do que pode vir depois de tudo isso, né? Então eu penso que como humanidade, nós temos o dever de visualizar o melhor para o nosso mundo. E nós somos, como Sebrae, e todos nós pertencemos à humanidade. E ainda que nós não tenhamos como deter a roda do tempo, nós podemos sim visualizar como nós queremos que essa roda gire. E assim, quando nós nos atemos aos nossos desejos, nós não podemos, de forma alguma, ignorar todas as mudanças que estão acontecendo no mundo, do ponto de vista físico, geológico, político, econômico, social e até mesmo humano, dentre outros. Analistas de geopolítica, cientistas sociais e pesquisadores de várias áreas, eles falam que nós estamos nos aproximando de um ponto de inflexão, o momento da grande virada. E nós, como humanidade, certamente vamos contribuir para onde essa curva irá se acentuar. Sempre nos disseram que o passado pode nos indicar para onde irá caminhar o futuro. Nesses novos tempos, porém, eu creio que haveremos de nos perguntar até que ponto isso ainda é possível. Onde já chegamos e onde nós pretendemos chegar como sociedade. Há 50 anos, eu estava com 18 anos me preparando para fazer o vestibular para o curso de Economia. Eu faço parte de uma geração do pós-guerra, a geração Baby Boomer, que não só preparou o solo, mas plantou as sementes dessa instituição e de tantas outras no mundo afora. Nós vimos muita coisa acontecer. Havia muito o que criar, o que consertar, o que recriar, e eu creio que em nenhum outro momento da história, e assim, como nunca nesses últimos 2020 anos, o mundo se desenvolveu tanto como nos últimos 50, 70 anos. As mudanças foram cruciais quando a gente olha para trás. Foi muito rápido. Nesse contexto, eu vejo que toda instituição é um organismo vivo. É como se nós todos, dentro de uma instituição, fôssemos células dessa instituição. E cada um
a gente cria uma espécie até de egrégora, digamos assim, da forma como a gente age. Nunca nós vamos encontrar uma instituição igual a outra, porque as pessoas são diferentes, né? E aí, essa instituição, todas as instituições, elas têm vida própria e vai tomando sua forma, alicerçada na única certeza que tem: a constância das mudanças. E o maior desafio, que essas mudanças são propiciadas pelos avanços tecnológicos. E diante disso, dessa certeza, nós não podemos deixar de nos avaliar como aconteceu o nosso avanço do ponto de vista humano. Em que lugar nós chegamos? O que nos mostra a sociedade como um todo? Como nós nos relacionamos com as pessoas que fazem parte das nossas vidas? Até onde, de fato, nós evoluímos como seres humanos? Nós disparamos tecnologicamente, mas nós, como pessoas, onde de fato reside o valor que reconhecemos ao dividir com tantos outros seres este pequeno pedacinho do universo, nas coisas ou nas pessoas? Será que a nossa forma de agir, ela nos levará a criar um mundo melhor para as futuras gerações? O que nós estamos fazendo para deixar um legado virtuoso nos ambientes onde vivemos e transitamos? Creio que esse possa ser um desafio a nos conduzir a olhar para dentro e pensar na reforma íntima que nós precisamos fazer para construir um mundo onde haja mais cooperação e menos competição. Quando nós entenderemos que nos preocuparmos com o bem-estar do outro, valorizar o outro, pressupõe a nossa valorização como seres humanos. Tá? Você poderia me perguntar, e onde que o Sebrae entra nisso? Eu digo sem medo de errar, que o Sebrae sempre foi uma instituição de vanguarda, sempre esteve à frente do seu tempo, buscando soluções para seu público, e isso certamente sempre exigiu muito dos seus dirigentes e colaboradores, que nunca podiam cogitar manter-se na zona de conforto. Era preciso mais e sempre mais, pois as necessidades e exigências daqueles que esperavam algo do Sebrae eram sempre crescentes. Eu acredito que isso não mudou, muito pelo contrário, deve ter se escalado e muito. Trabalhar com pequenos negócios é trabalhar com pessoas que muitas vezes juntaram recursos toda uma vida para realizar seu sonho. Quem sabe cumprir sua missão de vida. Trabalhar com pequenos negócios é trabalhar para a felicidade do outro, para a sua realização pessoal. Sem preocupar-me em parecer piegas, eu ouso dizer que trabalhar no Sebrae ou para o Sebrae é uma espécie de sacerdócio, é uma missão. E repito o que muitos já disseram, o Sebrae é uma escola, e eu diria mais, que é uma escola para os fortes, que querem aprender a se desafiar a crescer, a enxergar além, a ver além dos véus que cobrem os nossos olhos. Sim, o mundo mudou e muda a cada dia. Quando eu olho para frente para responder uma pergunta que me conduz a visualizar o Sebrae daqui a 50 anos, de fato nós não temos como saber o que pode acontecer, o que irá acontecer. Mas podemos desejar e visualizar o melhor, confiando na capacidade que tem o Sebrae de trabalhar com grupos de empresários e empresas, com comunidades e territórios, de construir, modificar e adequar soluções, de construir parcerias, de trabalhar com gente, de se reinventar, tudo isso propiciado pelo que foi agregado de informação, novos conhecimentos e experiências ao longo dos anos por todos que passaram no Sebrae, mas por aqueles que aqui estão. Tudo isso é mais do que essencial para fazer deste um mundo muito melhor para os que virão, mas é preciso crescer, é preciso querer. Tenho muito orgulho de ter feito parte deste time e muita saudade, não só daqueles com os quais eu pude compartilhar esforços e resultados, mas também dos trabalhos realizados, ciente de ter buscado fazer o melhor,
todos, colegas, diretores e o público, para o qual eu tive a honra de fazer alguma diferença, a minha eterna gratidão por todo aprendizado e experiência adquirida. Aos antigos e atuais dirigentes e colaboradores, desejo, visualizo e creio no Sebrae como vanguarda, também como referência na construção de uma nova humanidade. Muito obrigada. Fiquem com Deus.